A paz de Cristo, igreja. Louvado para sempre seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu fico às vezes, quando a gente olha um pouquinho para trás, para a nossa história, eu vejo o pastor Josué aqui, ministrando uma palavra de oferta, dando os anúncios. Eu vejo ali o tio Márcio e a tia Márcia. Quando a gente olha para trás um pouco, a gente vê como Deus é bom. Como Deus tem abençoado a nossa vida. Como Deus tem abençoado a nossa família. A gente passa luta sim, a gente enfrenta batalha. A gente atravessa de vez em quando uns temporais. Mas o Senhor está conosco. Ele está no nosso barco, Ele é a nossa vitória. Eu quero dizer para você que está nesta igreja, continue, não desista, não olhe para trás, fixe os seus olhos em Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé, e é Ele quem nos honra, é Ele quem nos abençoa, é Ele quem abre as portas na nossa vida. Os anos vão passando e nós vamos vendo como Jesus é bom conosco, aleluia. Eu me alegro demais, irmão. Veja ali pastor Gilberto, pastora Cileia, pastor Anderson, irmã Vera, pessoas que já estão há tanto tempo aqui conosco, trabalhando, e muitos outros que chegaram um pouco mais perto, estão há menos tempo. Continue firme, não olhe para trás, fixe os olhos em Jesus, e certamente você vai ver, no decorrer da vida, no decorrer dos anos, como Jesus é bom. Amém? Você fez o dever de casa? Quem veio na EBD? Deixa eu saber. Ih, irmão, tu não veio na EBD não, irmão? Dá uma cutucada nele aí, irmão. Não falta EBD não, hein? EBD fortalecimento. EBD é caldo grosso para a nossa vida. Nós tivemos uma EBD maravilhosa, aprendemos sobre o caráter de Daniel. Pastor Gabriel Danilo ministrou uma aula aqui, linda. E na EBD eu dei um dever de casa, que você tinha que ler o capítulo 13 de Mateus. Qual é o livro de leitura desse mês? Então nós vamos trabalhar aqui um pouquinho acerca de um texto, capítulo 13 de Mateus. Abra a sua Bíblia, olha para o lado, vê se tem alguém sem a Bíblia. Nós vamos refletir acerca da parábola do semeador. E Deus colocou uma expressão no meu coração: eu sou boa terra. Você pode falar comigo essa expressão? 1, 2, 3 e... guarda isso. Eu sou boa terra. Mateus capítulo 13, versículo 1. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas. E disse: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir,
ouça. Essa é a parábola do semeador. Talvez de todas as parábolas que Jesus contou, essa seja a parábola mais famosa. Certamente você já ouviu alguém pregar sobre ela, certamente você já teve algum conhecimento sobre a parábola do semeador. Os 3 evangelistas sinóticos registram essa parábola: Mateus capítulo 13, Marcos capítulo 4, Lucas capítulo 8, falam da parábola do semeador. E quando nós lemos a parábola, nós encontramos alguns elementos da história, elementos importantes para os quais nós precisamos atentar. O primeiro, sem dúvida, é o semeador. Quem é o semeador? O primeiro e grande semeador, indubitavelmente, é Deus. Deus semeou Jesus nessa terra. Jesus também é um semeador, porque no seu ministério semeou a palavra a tantas pessoas. E cada um de nós também somos um semeador. No sábado, nós tivemos aqui a primeira ação do ano de servir. Quem esteve aqui no sábado? Saímos por essas ruas semeando. Todos nós também somos semeadores. Todos aqueles que já aceitaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, cada cristão também é um semeador. E a semente é a palavra de Deus. E tudo aquilo que ela carrega, tudo aquilo que ela declara, tudo aquilo que ela diz ao nosso respeito. O ato de semear também é muito importante. O que é o ato de semear? Pregar a palavra, ensinar a palavra, anunciar a palavra. Os terrenos semeados são as pessoas. É interessante pensar que em algum momento somos semeadores, mas ao mesmo tempo também somos os terrenos que recebem a semente, porque a palavra de Deus um dia foi lançada a nós e ela encontrou uma boa terra, mas a cada dia da nossa vida, a palavra mais uma vez é semeada ao nosso coração e precisa florescer, germinar e frutificar. Os resultados de cada terreno em relação à semente é aquilo que acontece conosco, em razão da forma como nós recebemos a palavra. Quando lemos esse texto, encontramos os terrenos semeados, os tipos de terreno. Primeiro terreno citado é ao pé do caminho. O segundo terreno citado são os pedregais, onde não havia terra bastante. O terceiro, entre espinhos. O quarto, a boa terra. E os resultados de cada terreno em relação à semente que foi semeada: a que caiu ao pé do caminho, vieram as aves e comeram a semente. A que caiu entre os pedregais, onde não havia terra bastante, o texto diz que ela logo nasceu, logo germinou, mas queimou e secou porque não tinha raiz. A que caiu entre os espinhos foi sufocada por esses espinhos e também não brotou. Mas a que caiu em boa terra, o texto diz que ela deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. E eu quero que você mais uma vez, a partir do que você já está entendendo dessa palavra, diga com toda a força do seu coração: eu sou boa terra, eu vou frutificar. Vamos lá comigo, 1, 2, 3. Eu sou boa terra, eu vou frutificar. Oh, aleluia! Louvado para sempre seja o nome do nosso Senhor Jesus. É necessário, irmãos, que nós declaremos sobre a nossa própria vida. Aquilo que nós nos posicionamos acerca de nós mesmos tem grande poder
na nossa história. Somos nós somos aquilo que desejamos ser. Provérbios 23:7 diz: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Você tem autoridade sobre a sua própria vida. Não são as outras pessoas que determinam aquilo que nós somos. Nós somos o que nós nos esforçamos para ser. Nós somos aquilo que nós aprendemos e o que escolhemos ser. As decisões que tomamos na nossa vida, as escolhas que fazemos, determinam aquilo que nós somos. É por isso que nessa noite, eu quero que você mais uma vez declare sobre a sua própria vida: eu sou boa terra. Não é a nossa família que determina o que somos. Não são nossos amigos que determinam o que somos. Não são as pessoas que nos conhecem que determinam o que nós somos. Nós somos aquilo que nós determinamos ser. Deus nos deu livre arbítrio. E Deus, na sua palavra, nos mostra como devemos agir. Nos diz quais as escolhas devemos tomar. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, é impactante demais para nós. O texto diz: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas diante de vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. A palavra de Deus é clara, irmãos. Deus aponta a direção certa. Deus mostra o caminho da bênção. E a palavra de Deus nos manda escolher a vida. Não escolha a morte. Não escolha a maldição. Não escolha o pecado. Não escolha a destruição. Escolha a bênção, escolha a vida com Deus, escolha ser abençoado na terra e ter a eternidade no céu. Oh, aleluia! Mas eu preciso ratificar para você: a escolha é nossa, quem decide somos nós, e cada um é responsável pelas suas escolhas. Às vezes, queremos culpar os outros, mas a grande verdade é que o que nos sobrevém é resultado dos caminhos que escolhemos e das decisões que tomamos durante a nossa vida. O texto continua, e eu espero que você não tenha fechado a sua Bíblia, porque quando chega no versículo de número 10, há uma certa questão. Os discípulos chegam perto de Jesus e perguntam: por que é que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? Essa é uma questão interessante de pensar. Por que Jesus usa parábolas? E eu já te respondo: Jesus usa parábolas porque Ele deseja se comunicar conosco. Deus sempre desejou se comunicar com os homens, e até hoje é assim. Se você está aqui nessa noite, é porque Deus deseja se comunicar com você, é porque Deus tem algo para falar para a sua vida, para a sua família, para o seu futuro, para o seu presente. O nosso Deus é um Deus de relações, Ele se comunica conosco. E Deus, Ele busca falar de forma que nós possamos entender. Mateus capítulo 13, versículo 10. Eu coloquei o texto para vocês na versão NTLH, porque é uma versão mais fácil de entender. Porque há muitas pessoas que leem essa passagem aqui, essa conversa de Jesus com os discípulos, e não conseguem compreender.
Então eu coloquei o texto na versão NTLH, que de todas as versões em língua portuguesa, na minha opinião, é a mais fácil. Então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que é que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? E Jesus respondeu: a vocês, Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a eles não. Pois quem tem receberá mais, para que tenha mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. É por isso que eu uso parábolas, para falar com essas pessoas, porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem, não entendem. E assim acontece com essas pessoas o que disse o profeta Isaías: vocês ouvirão, mas não entenderão, olharão, mas não enxergarão nada, pois a mente deste povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver, e os seus ouvidos poderiam ouvir, a sua mente poderia entender, e eles voltariam para mim, e eu os curaria, disse Deus. E Jesus continuou dizendo: mas vocês, como são felizes, bem-aventurados, pois os seus olhos veem, e os seus ouvidos ouvem. E eu afirmo a vocês que isto é verdade. Muitos profetas e muitas outras pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam, e gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Você pode se alegrar com Deus nessa noite, porque nós temos o conhecimento da verdade, nós temos o conhecimento de Deus para nos orientar. Quando Jesus fala parábolas, o que é uma parábola? As parábolas são histórias da vida diária, para descrever e ilustrar verdades espirituais. Jesus falava ao povo de um modo que eles pudessem entender. Jesus buscava a atenção daquelas pessoas, de forma que elas entendessem e guardassem os seus ensinamentos. Talvez para nós hoje, essa parábola não seja tão eficaz, porque não vivemos num contexto agrícola, não lidamos com semeadura, com colheita, mas para o povo daquela época, era exatamente assim que eles viviam. Então o que Jesus faz é usar uma história do seu cotidiano, algo que para eles é muito fácil, é muito visível, para que eles possam compreender uma verdade espiritual. Agora, Jesus também explica algo muito singular sobre as parábolas. E eu, quando pesquisava para ministrar essa palavra a vocês, encontrei essa explicação. A singularidade das parábolas consiste em revelar a verdade aos espirituais e, ao mesmo tempo, ocultá-la aos incrédulos. As parábolas de Jesus levam os ouvintes a descobrir a verdade e, ao mesmo tempo, escondem-na daqueles que são demasiadamente preguiçosos ou obstinados para enxergá-la. Aos que sinceramente estão à procura de Deus, a verdade se torna completamente inteligível. Isso é a singularidade das parábolas. Ao mesmo tempo em que Deus se aproxima do homem e revela a ele os mistérios da eternidade, revela a ele os segredos da espiritualidade, ao mesmo tempo, o nosso Deus testa os seus corações, porque nem todo homem deseja estar perto de Deus, nem todo homem deseja aceitar a palavra de Deus. A esse as parábolas escondem, mas aqueles que abrem o seu coração, as verdades eternas são explicadas, aplicadas, e nós não vivemos mais desnorteados, nem perdidos, enganados
por esse mundo e pelo maligno, mas nós vivemos a completude daquilo que Deus tem para o seu povo. E dentro do contexto da parábola, eu poderia me aprofundar no semeador, eu poderia me aprofundar no ato de semear, mas eu quero destacar apenas 2 elementos. O primeiro é a semente. A semente é a palavra de Deus, é tudo que ela declara ao nosso respeito. Eu já disse isso lá no início. E quando eu vou para a Bíblia, irmãos, a Bíblia é magnífica. A Bíblia, ela traz para nós aquilo que Deus diz que nós somos. Eu disse para vocês que nós somos aquilo que nós decidimos ser, sim, porque Deus não obriga ninguém a ser aquilo que não quer. Cada um tem a decisão na palma da sua mão. Mas a palavra de Deus declara como semente aquilo que Deus disse acerca de nós. E eu quero só ler alguns versículos. E enquanto eu estiver lendo, se você quiser ler junto, fique à vontade, estará no telão. São palavras que dizem respeito a você, que dizem respeito à sua história, que dizem respeito à sua essência. São palavras que Deus colocou para que nós saibamos quem somos e como devemos viver a nossa vida na terra. A primeira se encontra em Jeremias 29:11. Fique à vontade, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra no seu coração? É a semente que está sendo plantada na sua vida, na sua alma, na sua mente. É a palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Fique à vontade para ler comigo. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Oh, aleluia! É a semente, é a palavra de Deus que está sendo semeada no seu coração. Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16, fique à vontade para declarar comigo. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Oh, igreja, somos o sal da terra e a luz do mundo. Onde você passar, essa luz vai brilhar e vai expulsar as trevas, porque onde brilha a luz, não há lugar para as trevas. Oh, aleluia! É a semente, é a palavra lançada ao nosso coração, que nos mostra quem somos, que nos dá autoridade
que nos corrige, que nos exorta, que nos levanta para viver os planos de Deus na nossa vida. E apenas mais um, acerca da semente. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Fique à vontade para me acompanhar. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado por sua graça. Receba o Espírito de Deus nessa noite. Seja alcançado por esse Espírito que procede de Deus. Entenda as coisas de Deus nessa noite. Que a sua mente seja iluminada, que o seu coração seja quebrantado e contrito, e que o Espírito haja no seu interior, te ensinando as verdades do céu. Oh, aleluia! E eu tenho uma prática, irmãos. Todas as vezes que eu vou ministrar uma palavra, eu sempre me preparo, faço um esboço, e eu peço meus filhos para lerem meu esboço. Eu peço minha esposa para ler meu esboço. E a Daniela, ela tem um espírito muito avaliador. Ela sempre faz algumas ponderações sobre as minhas mensagens. E hoje pela manhã eu falei: filha, você leu o esboço que eu te mandei? E ela falou: eu li, pai. E enquanto eu lia, algumas palavras vieram à minha mente. E ela até me contou, eu não sabia, que no aplicativo que ela usa para ler a Bíblia, e a juventude hoje é isso, né, irmão? São os aplicativos, são os sites. E no aplicativo permite que ela faça comentários, que ela escreva o que ela entendeu, que ela registre. Na época da minha avó eram os cadernos, e até na minha também, né, irmão? Hoje a gente já está até mais moderninho, já usa tablet, né? Pastor Josué hoje não está com dele não, mas ele sempre está ali com o tablet, anotando. E ela falou: pai, eu fiz um comentário sobre 1 Coríntios 2,12. E foi por isso que esse texto entrou na mensagem. E eu falei: lê para mim seu comentário. E ela leu. E eu quero ler para vocês o que a minha filha escreveu sobre 1 Coríntios 2,12. E assim como Deus tem seu Espírito, o mundo que jaz no maligno possui o seu, deturpado e corrupto, que grita as mentiras de Satanás a todo instante. Porém, o Espírito que habita em nós não é esse. A voz que ressoa em nós e nos diz sobre os saberes de Deus é a voz do seu Espírito. Tudo aquilo que não é essa voz não deve ser dado ouvido. E por meio dessa voz, Ele nos faz entender o que é a sua graça e o que fomos feitos por causa dela. Oh, aleluia. Deus é maravilhoso, irmão. Nada se compara à graça do nosso Senhor. Nada se compara à sua palavra. Nada se compara ao poder que Ele tem sobre as nossas vidas. Quando nos rendemos, quando nos entregamos a Ele, tudo aquilo que Ele planejou verdadeiramente se cumpre. Tudo aquilo que a palavra dele diz verdadeiramente acontece na nossa vida e na nossa família. E para encerrar minha palavra, como diz o pastor Silas Filho, um sermão à adaga, eu quero falar sobre os solos. Escolhi 2 elementos da parábola para poder
me aprofundar um pouco mais. Me aprofundei acerca da semente, que é a palavra de Deus, que declara sobre nós aquilo que Deus diz, aquilo que Deus quer. Mas lembro ainda que cada um de nós escolhe, cada um de nós decide. Somos aquilo que decidimos ser, somos aquilo que nos esforçamos para ser. Deus declara sobre nós, Deus, Ele nos define, mas escolher a definição de Deus depende de cada um de nós. E é nesse aspecto que entram os solos. Nós vimos, quando lemos a parábola, que havia 4 tipos de solo. E quando chega no versículo 18, se você está com a sua Bíblia aberta, Jesus explica detalhadamente aos discípulos o que significa cada um desses tipos de solo. Certamente você analisou e compreendeu, porque temos a mente de Cristo e conseguimos compreender o que é o solo, a semente que cai ao pé do caminho, a semente que cai no terreno pedregoso ou entre os pedregais, a semente que cai entre os espinhos e a semente que cai na boa terra. Mas quem sou eu para não fazer menção daquilo que Jesus disse, daquilo que Jesus explicou para nós? No versículo de número 19, Jesus fala sobre a semente que caiu ao pé do caminho. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho, ou ao pé do caminho. Jesus fala sobre entendimento, Jesus fala sobre compreensão. Aquela semente que caiu ao pé do caminho é a palavra que não foi compreendida, que não foi entendida. Por isso nessa noite eu quero te perguntar: você está entendendo essa mensagem? Você está compreendendo aquilo que Deus está falando com você hoje aqui? O inimigo, o maligno, não arrancará de você essa semente. Ela já foi plantada no seu coração, ela já foi plantada no seu entendimento. Essa semente, ela vai germinar, ela vai florescer, ela vai frutificar. Eu e você não somos à beira do caminho. Eu e você não somos ao pé do caminho. Eu e você somos boa terra. Vamos comigo? 1, 2, 3, você vai dizer: eu sou boa terra. 1, 2, 3 e... Aleluia. Quando eu estudava esse texto, Deus falou comigo esse versículo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nessa noite, eu quero declarar sobre a sua vida libertação. Nada vai te prender, não há algemas nem grilhões, nada te prende mais hoje. A palavra te liberta. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Seja liberto pela verdade, seja liberto pela palavra, seja liberto por Jesus Cristo, nosso libertador. Oh, aleluia! O inimigo não ceifará, não arrancará o que foi semeado no seu coração, e nada vai te prender mais. Hoje você é livre pela palavra. A verdade de Cristo te liberta. O segundo terreno, Jesus explica no versículo 20 e no 21. Quanto ao que foi semeado
em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Então, o terreno pedregoso, ou os pedregais, se referem às tribulações e às perseguições que nós passamos na vida. Jesus disse: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A primeira coisa que eu quero te dizer é que problemas na vida todos enfrentamos e enfrentaremos. Todos passamos por lutas, todos enfrentamos dificuldades. Às vezes você pode olhar para alguém e talvez imaginar, mas aquela pessoa não tem nenhuma tribulação, aquela pessoa não passa por nenhuma luta, só eu que passo. Eu quero dizer para você, lê do engano da sua parte, porque todos nós, em alguma situação, em alguma área da vida, sempre enfrentamos lutas. No meio cristão, chegamos a dizer que se o cristão não está enfrentando luta, tem alguma coisa errada. Mas as batalhas são normais da vida. Seja cristão ou não cristão, sempre enfrentaremos batalhas. Existem pessoas que não suportam as aflições e desistem rápido. É dessas pessoas que Jesus está falando acerca do terreno pedregoso. Temos um inimigo que tenta nos destruir e derrubar para impedir que a palavra venha florescer e frutificar em nossas vidas. Mas eu quero te pedir nessa noite, não permita que as tribulações ou as perseguições venham a sufocar a semente que está sendo plantada no seu coração. Que as pedras que simbolizam as dificuldades não venham a impedir o crescimento, mas que essa semente ela possa brotar entre as pedras, mas ela possa crescer, ela possa se fortalecer, e ela venha frutificar na sua vida, cumprindo todo o propósito que Deus estabeleceu para ela. O Salmo de número 34, versículos 17 a 19, é um salmo que eu declaro com muita constância. Se você quiser declarar comigo: os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Bem forte: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Oh, aleluia! Agarre essa palavra com toda a força que você tiver. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Não haverá terreno pedregoso que impedirá o crescimento da semente, porque eu e você somos boa terra. Vamos lá, 1, 2, 3 e... eu sou boa terra. Aleluia. Versículo de número 22. É o penúltimo terreno. A semente que caiu entre espinhos. E o versículo diz assim: quanto ao que foi semeado entre espinhos, este
é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas sufocam-na, tornando-a infrutífera. Eu vejo dois elementos aqui que Jesus explica acerca do que são os espinhos, que vêm sufocar a semente que foi plantada, que é a palavra de Deus. Primeiro, se refere às preocupações da vida. O que são as preocupações da vida? A ansiedade, que tem tomado conta de tantas pessoas. Segundo pesquisas, ansiedade, depressão, angústia são o mal do século. As pessoas estão preocupadas demais, vivem ansiosas. Cada coisa que acontece, às vezes por menor que seja, ainda nem é um diagnóstico preciso, é apenas, talvez, quem sabe, alguma coisa ruim, mas a pessoa já está em desespero, a pessoa já não sabe o que fazer, o seu coração já está aflito, a ansiedade bate à sua porta, ela perde o sono, ela fica desesperada, e alguns vivem um mundo tão fantasioso que saem da própria realidade. A ansiedade, na verdade, ela ofusca a nossa visão. A ansiedade, ela anula a nossa fé. Aquele que tem fé em Deus faz o que 1 Pedro declara sobre a nossa vida: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Filipenses 4, 6 e 7 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Receba a paz do Senhor nessa noite. Receba essa paz. Não importa o que você esteja vivendo, não importa a luta que você esteja enfrentando, a batalha que você esteja travando, Deus é contigo e Ele te dá a paz. A ansiedade não tem mais lugar no seu coração. Creia em Deus e não temas diante das situações. Oh, aleluia, Senhor. Esses espinhos não sufocarão a semente, que é a palavra do Senhor. Mas Jesus não fala só sobre a preocupação desta vida. Jesus também fala sobre o engano das riquezas. E talvez hoje vivamos ainda mais isso do que no passado. Um mundo materialista, um mundo hedonista, um mundo egoísta, em que as pessoas têm pensado apenas no ter, no seu prazer, e pensado apenas em si mesmas. Jesus chama isso de engano das riquezas. É quando a semente é semeada entre espinhos. Aquele que ouve a palavra, mas o engano das riquezas a sufocam e a tornam infrutífera. O engano das riquezas
é a valorização material extrema. O que vale mais para você? A vida passageira na terra ou a eternidade no céu? Lucas, capítulo 12, versículo 15. Jesus disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza ou ganância, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, mais uma parábola, dizendo: a herdade, ou seja, a fazenda de um homem rico, tinha produzido com abundância. E arrazoava, ou seja, pensava, refletia ele entre si, ele consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, mas não é rico para com Deus. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderia dar em troca da sua alma? A palavra de Deus nos ensina muito, irmãos, que nós possamos viver a nossa vida não valorizando extremamente os bens materiais. Deus nos abençoa assim nessa terra. Deus abre portas, Deus nos faz prosperar, Deus abençoa a nossa casa. São promessas da palavra de Deus, mas nada nessa vida pode se comparar com aquilo que está preparado para nós na eternidade. A maior promessa do cristão não está na terra, a maior promessa do crente está no céu. Eu vou morar no céu. Tem mais alguém que vai morar no céu aqui? Quem é que vai herdar a salvação? Quem estará com Cristo eternamente nas moradas celestiais, onde não há choro, onde não há tristeza, onde não há enfermidade? É lá que passaremos a nossa eternidade com Cristo. Oh, aleluia! E o último terreno, para encerrarmos esta palavra, é a boa terra. Versículo de número 23, Jesus explica: e finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. João 15,16 diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. A boa terra é aquele que ouve a palavra, entende a palavra, aceita a palavra e vive a palavra. Eu sou boa terra. Vamos comigo? 1, 2, 3 e... eu sou boa
terra. Você pode dar um aplauso para Jesus, pode dizer um glória a Deus.